A mulher, quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus ia expor ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque de Sem para Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Noé se embriagou e ficou nu. Que tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado para expor, você foi chamado para... Quem envergonha o nome de Jesus publicamente deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descubra que o evangelho não é representado por você. Seja você o evangelho não é representado por você, profeta de Deus. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fechariam. É pastor de igreja. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. Você não tem visão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Emerson e no vídeo de hoje eu quero fazer o meu comentário aqui sobre essa discussão que aconteceu alguns dias atrás com o pregador Eliseu Rodrigues e também com o pastor Leandro Salles, né? Se não me falha a memória. Se eu tiver errado, depois eu coloco aqui na edição do vídeo o nome certo dele. A gente vê que houve uma discussão, não sei se você viu esse vídeo, depois você pode procurar na internet se você não viu. Uma discussão que houve ali numa live onde um dos pastores tinha feito, e no momento ali que eles estavam conversando, chegaram no momento que eles tiveram muita discordância um com o outro. E pessoal, eu tô aqui como um pastor, né, para poder tá mostrando para vocês algumas verdades em relação ao texto bíblico, porque diante do que aconteceu, outras pessoas se manifestaram, pessoas de muita influência, pessoas também conhecidas no Brasil e alguns estados, e por consequência disso, né, virou uma polêmica. Depois eu vi um vídeo de um pastor ameaçando, né, dizendo que se o pastor Eliseu Rodrigues estivesse falando dele, como ele falou do Leandro Salles, ele não pisaria no Rio de Janeiro, né? E outras pessoas, algumas entrou ali em defesa com o pastor Eliseu Rodrigues, e outras entraram ali em defesa do pastor Leandro Salles. A briga, pessoal, começou foi porque eu acho que diante de algumas pregações do pastor Eliseu Rodrigues, ele fez o comentário, né, em alguma das suas pregações, da Bruna Marquezine, daquela moça que fazia o Bom Dia e Companhia também, eu esqueci o nome dela agora, não me veio à memória o nome dela. Ele fez um comentário dela, fez o comentário da Jojo Todinho. Então, diante disso, o pastor Rodrigo Salles, ele entrou em defesa dessas pessoas, dizendo que o pastor Eliseu Rodrigues não poderia estar falando sobre elas. E por causa disso, eles entraram numa live e entraram em discordância, os dois ali acabaram discutindo. O pastor Eliseu Rodrigues tentou mostrar uns textos bíblicos ali, o pastor Rodrigo Salles também. Só que eles não entraram em concordância e por causa disso virou uma polêmica muito grande no Brasil. Bom, pessoal, eu quero aqui resumir o que eu quero dizer com tudo isso. Na verdade, eu acredito que tanto para o pastor Eliseu Rodrigues, que é uma grande influência para os jovens no Brasil, como um pregador, e o pastor Rodrigo Salles também. Mas uma coisa que eu queria falar para você que está assistindo esse vídeo é que no momento que você prega a palavra, como o pastor Eliseu Rodrigues ele pregou a palavra, e dentro do texto, dentro do contexto que ele estava dizendo, quando ele falou da Bruna Marquezine, falou daquela moça que fez
ali o Bom Dia e Companhia, falou da Jojo Todinho e tantas outras coisas mais. Nesse ponto ele erra. Por que ele erra? Porque ele se justifica que ele diz isso porque essas pessoas blasfemaram contra a igreja de Deus, né? Trouxeram heresias. Só que, pessoal, para quem prega a palavra de Deus, o nome que é acima de todos os nomes que deve ser falado dentro da igreja é o nome de Jesus. Vamos falar de Paulo, vamos falar de Pedro, vamos falar dessas pessoas que tiveram seus altos e baixos, né, dentro da Bíblia, tiveram seus maus exemplos, mas também que eles se recuperaram, né, e depois voltaram ali a fazer a vontade de Deus. E nesse meio tempo, quando essas pessoas estavam errando, a gente não vê Jesus falando mal deles. A gente não vê Jesus ele usando o nome deles ali para estar defendendo a igreja. E o que eu vi é que talvez essa insistência do pastor Eliseu Rodrigues de querer defender a igreja, né, e querer estar falando dessas pessoas que falam mal da igreja e que talvez blasfemam o nome de Deus, acaba trazendo essa discordância que aconteceu entre ele e o pastor Leandro Salles. Aí envolveu outras pessoas e outras pessoas que acabou envolvendo a família dele também. E um texto bíblico que eu vou deixar para vocês aqui que está assistindo o nosso vídeo, o texto bíblico fala assim, olha, que nós devemos nos alegrar, ou bem-aventurado é a pessoa que quando vos injuriarem, quando vos perseguirem por causa de mim, por causa de Jesus, por causa de nós falarmos do nome de Jesus. E essas pessoas, tanto o pastor Eliseu Rodrigues como o pastor Rodrigo Salles e as outras pessoas que se manifestaram também, eles foram perseguidos, foram injuriados, entendeu? As pessoas estão criticando muito, um defende o pastor Eliseu Rodrigues, outro defende o pastor Leandro Salles, mas o que acontece? Acontece que essas pessoas atraíram para si uma crítica, uma perseguição, uma injúria, não por causa do nome de Jesus, mas foi porque eles falaram do nome de outras pessoas. Por que houve a contenda entre o pastor Rodrigo Salles? Porque o Leandro Salles, ele fez o quê? Um comentário usando o nome do pastor Eliseu Rodrigues. E por que o pastor Leandro Salles, ele fez um comentário falando do pastor Eliseu Rodrigues? Foi porque o pastor Eliseu Rodrigues, em uma das suas pregações, ele colocou o nome ali da Jojo Todinho, Bruna Marquezine, lembrei o nome agora, Priscila Alcântara, entendeu? E em defesa dessas pessoas, o pastor Rodrigo Salles, o Leandro Salles, ele disse assim, que essas pessoas têm mãe e têm pai. Porque o que foi dito ali, que essas pessoas pagariam um alto preço com Deus, até iriam para o inferno. Só que uma coisa que eu digo, pessoal, deixa Deus julgar as pessoas por aquilo que elas falam. Se a Priscila Alcântara, ela blasfemou contra o nome de Deus, ela envergonhou o evangelho, isso aí o problema é dela, a gente não tem nada a ver com isso. A Bíblia não nos deu direito para julgar ninguém. Hoje que nós que somos cristãos estamos de pé pela graça de Deus, não porque o mérito é nosso. Então nós não devemos falar dessas pessoas, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé cuide para que não caia. Talvez num tempo atrás essas pessoas estavam na casa de Deus, né? Deus sustentou e por algum motivo ou outro elas acabaram saindo, talvez envergonharam o evangelho, mas a gente não tem nada a ver, porque a gente não sabe o que pode acontecer com a gente no dia de amanhã. Então, o maior exemplo para quem prega a palavra de Deus, isso aí eu estou dando porque talvez pode chegar para eles ou não, porque a gente é de um canal muito pequeno, mas o maior exemplo que a gente deve seguir é o exemplo de Jesus. Eu sei que Paulo foi um grande pregador, Pedro, João, todos foram um grande pregador. Mas o exemplo maior que nós deve ser seguido e nós devemos colocar nas nossas pregações é o exemplo de Jesus. O que ele fez com aquela mulher que foi pega em pleno ato do adultério? A Bíblia fala que tinha muitas pessoas atirando pedras contra elas.
E Jesus estava ali, o único justo que estava. Ele disse assim: agora, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia fala que um a um foi embora e ficou só Jesus e a mulher. E o que Jesus disse para ela? Mulher, cadê os teus acusadores? A mulher falou: Senhor, não tem ninguém. Ele falou: então vai e não peque mais. Ou seja, o Filho de Deus, aquele que não havia pecado, aquele que não errou, ele que poderia julgar a vida daquela mulher, ele não julgou. Então nós, como igreja, um conselho que eu dou ao pastor Eliseu Rodrigues, eu não assisto a pregação dele, ele já veio aqui na nossa cidade, em Brasilândia, aqui no Mato Grosso do Sul. Na época eu acho que ele tinha uns 18 ou 19 anos de idade, na Assembleia de Deus do Belém, eu fui. Eu lembro que ele pegou sobre Ló, uma palavra muito poderosa, mas o que eu tenho visto assim hoje nas pregações dele são um pré-julgamento, usando a palavra de Deus para estar julgando. Então tenha um pouco de cautela, porque muitas pessoas que se ensoberbeceram, que fizeram pré-julgamento, a Bíblia fala assim que nós não devemos julgar, porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então pregue sua palavra, ensine o texto bíblico. Se alguém errou, se alguém deu mau testemunho, se alguém fez alguma coisa errada contra a igreja de Deus, contra a palavra de Deus, a única coisa que nós devemos fazer é ensinar para que as outras pessoas não venham cair no mesmo erro. Mas não vamos usar essas pessoas de exemplo, por quê? Porque elas estão vivendo na atualidade. Amanhã ou depois, assim como Pedro, assim como os discípulos, num determinado momento, todos eles abandonaram Jesus. Até mesmo Pedro, ele disse assim: não, eu não conheço esse homem. As pessoas: mas você fala igual ele. Ele falou: não, mas eu não conheço ele, eu não faço parte do grupo dele. Então, se fosse para a gente pegar isso aí, Jesus poderia falar para Pedro: não, Pedro, você não faz parte do meu grupo mais, eu não quero você por perto porque você me abandonou. Na hora que falaram que você era do meu grupo, você falou que não me conhecia. Mas não, o que Deus mostrou para Pedro é que aqueles que erram, aqueles que pecam, precisam de misericórdia. Então, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, às vezes a gente quer pregar igual os outros pregadores, quer fazer pré-julgamento. Não faça isso. Use o texto bíblico para dar o exemplo, para dar o ensinamento. Deixa Deus julgar aqueles que erraram, aqueles que fizeram algo contra Deus. Porque talvez amanhã a misericórdia de Deus vai alcançar eles e eles vão estar de pé. Mas se nós usarmos esses nossos pré-julgamentos, a única coisa que a gente vai estar fazendo vai estar afastando eles cada vez mais da graça do nosso Deus. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês aqui. Esse é o meu comentário, se você assistiu o nosso vídeo até aqui. Que Deus possa te abençoar, tá bom? Então o comentário que eu quero fazer em relação a toda essa polêmica, eu fiquei alguns dias pensando o que eu poderia falar, né, em relação a tudo isso que estava acontecendo. Então esse foi o meu comentário, eu espero que a sua vida tenha sido abençoada por isso. Porque o que aconteceu ali, tanto um como o outro, eu sei que eles estavam defendendo a sua fé, defendendo ali os seus pensamentos, mas o que aconteceu naquele momento, naquela live, naquela discussão, não trouxe edificação para ninguém, para ninguém. A única coisa que trouxe para eles foi apenas perturbação, envolvendo muitas pessoas e até mesmo tirando a paz da família deles. Então, pessoal, pregue no nome de Jesus. E se alguém falar de você porque você prega, aí sim a Bíblia fala que você é bem-aventurado, porque você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, não porque você falou do nome de outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, fique com esse comentário, com essa pequena palavra, tá bom? Se você não se inscreveu no nosso canal, eu peço se inscreva, ative o sino de notificação, que sempre eu vou estar aqui fazendo um comentário para que você possa estar aprendendo ainda mais em relação à palavra de Deus. Deus abençoe. E eu espero você no nosso próximo vídeo.